Fala pessoal, tudo bem? Alguns de vocês estão me perguntando aqui no inbox o motivo pelo qual nós retiramos as postagens que dizem respeito ao pastor Diego Moura, que é pastor da Igreja Casa, junto com Davi Passamani, a esposa dele, pastora Giovana, e também faz parte da liderança deles o advogado Wilson de Almeida alguma coisa. Daqui a pouco eu cito o nome dele todo. E eles entraram numa aventura jurídica, processando a mim no Facebook, pedindo R$30 mil de indenização, né? O processo vai correr logo após a quarentena, onde nós iremos apresentar os conteúdos, nudes, prints, imoralidades, as mulheres também dispostas não é um processo criminal, é um processo cível, né? Existe essa diferença. E eles pediram uma liminar, que é um tipo de urgência, né? Processual, um imediatismo, para que o juiz decida de maneira imediata algo concernente a essa denúncia, a esse processo apresentado. E eu quero ler aqui a decisão do juiz sobre a liminar, né? Houve um inquérito policial que tramitou na 11ª Vara Criminal, na qual a conclusão foi no sentido de que não houve prática de delito do artigo 216 do Código Penal de assédio sexual. Se há divulgação de trechos de conversas de WhatsApp, não se diz quem são, cabe a eles tomar alguma providência. Segundo vi os vídeos e postagens no Instagram, não vi induzimento ao erro ou coisa do gênero. Ali se afirma que o autor mandou mensagens com conotação sexual para uma jovem. E o reclamado, eu, como pastor, está analisando a questão do ponto de vista religioso como algo inapropriado. Mesmo não sendo crime, a conduta atribuída ao autor, pastor Diego Moura, aqui não negada de contato com a jovem, tem repercussões importantes no segmento evangélico. Olha a integridade do juiz, afirmando que a questão da imoralidade, né, é um direito a ser tratado também por aquele que se afirma pastor, no caso eu. Pode o pastor reclamado comentar sobre essa conduta supostamente em desalinhamento com a Bíblia? Nossa, cara! Para o seu público, no exercício de sua liberdade de expressão e liberdade religiosa. Ali no Instagram, explicitamente se fala que um inquérito de assédio sexual foi arquivado por falta de justa causa, o que é verdade. Que eu expliquei a vocês no vídeo que eu gravei o que é falta de justa causa, a ausência de justa causa. Não é ausência de fato. No caso, aquilo que nós vamos considerar biblicamente como pecado, imoralidade, conduta sexual antiética daquele que se afirma ser pastor, que foi comissionado por Deus para defender vidas e não para defraudar vidas. Não houve o enquadramento penal. Então, aquilo que o Código Penal vai definir como crimes sexuais contra a dignidade humana, não houve tipo penal para enquadrar aquilo que está relatado nos conteúdos imorais, biblicamente falando, desse pastor. Verifico, disse o juiz, conduta ilegítima do réu unicamente na exposição da imagem do reclamante, sem a devida autorização, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesses termos, defiro a liminar exclusivamente para determinar que o reclamado exclua a imagem do reclamante nas suas redes sociais imediatamente, pena de multa diária de R$5 mil por dia. Cite, intime, agende conciliação. Nos próximos dias eu vou aqui ler a peça do advogado Wilson de Almeida, alguma coisa, para vocês verem o nível do cinismo desse pessoal, como eles zombam de Deus, zombam das Escrituras, zombam da igreja, zombam da inteligência do povo e abraçam essa guerra informacional, o que a gente vai chamar também de guerra de narrativas. Se o juiz acatasse a liminar,
eles teriam um trunfo publicamente, como eles gostam de gravar o vídeo, como ele gravou, né? O advogado gravou sobre a Gabriela Palhano, dizendo, olha que o meu cliente tem um caráter ilibado, falando do Davi Passamani. Então, assim, esse cara vai ter muito trabalho, igual milho de pipoca estourando em panela, né? Porque vai ter que fazer malabarismos para tentar justificar as condutas biblicamente imorais dos seus clientes. É lamentável como eles zombam das vítimas. Quando eu leio a peça que ele apresentou, vocês vão ver o nível de cinismo do pessoal. Estamos aí disponíveis, né? As mulheres dispostas a falar nesse processo civil, porque assim, só citando uma fala do advogado Wilson de Almeida na peça, dizendo: o meu cliente tem 10 anos de pastor numa conduta extremamente ilibada, nunca reprovado pelo público evangélico no Brasil. E a gente tem 8 mulheres aqui com conteúdos, origens, números telefônicos, e algumas vão com a gente também, se necessário for, diante do juiz, para provar o quão ilibado é o caráter e a ética sexual do pastor defendido pelo excelentíssimo advogado Wilson de Almeida. É lamentável, mas vocês não mentirão mais para a igreja. Vocês encontrarão alguém que está disposto a fazer fronteira e muralha. Continuem se aventurando, tentem, né? Mas a gente está aqui pelas vítimas e iremos até o fim. Porque, como a gente sempre fala, não é uma luta contra vocês, não é uma luta contra a igreja, não é uma luta contra pastores. É uma luta em favor de vítimas. Onde houver uma vítima nesse Brasil, por causa das imoralidades sexuais dos pastores, nós estaremos lá para fazer enfrentamento. Quer bíblico, pela imoralidade, quer judicialmente, por meio de denúncias, se aquilo tipificar no nosso Código Penal um crime, tá bom? Que Deus abençoe. Nos próximos dias a gente faz a parte B dessa prestação de contas a vocês, do porquê o conteúdo foi retirado por ordem judicial, tá bom? Deus abençoe.